Assim, né? Vamos lá, minha gente, muito bom dia! Estamos começando nesta segunda-feira mais uma edição do nosso SCC Meio Dia. Muito obrigado pela companhia. A partir de agora, você fica com as notícias de Santa Catarina. Aproveitou bem o final de semana de chuva, Marista? Bom dia! Teve sol e teve chuva. Onde que teve Como sol? Como eu avisei na previsão minha do região tempo. não teve sol, não. Não teve sol? Não, só chuva. Em São José, sabe por quê? Porque ele dormiu até tarde. Porque se ele tivesse acordado ontem de manhã, ele teria visto o sol, Fernando Machado. 11h30, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por nos receber na sua casa, no seu trabalho. A partir de agora, SCC Meio-Dia, 1h25, a tarde a nossa é a programação do SCC agora aqui para Santa Catarina. É isso mesmo, Fernando. A gente fica junto até 1h da tarde. Vamos aos destaques de hoje. O Hospital Universitário interrompe os atendimentos da emergência pediátrica na capital. O motivo? A falta de médicos pediatras. Já já toda a repercussão ao vivo do local. Fim de semana foi marcado por graves acidentes em Santa Catarina. Você vai ver os detalhes. E quem passa pela SC 406 no sul da ilha sabe que a situação está complicada com as obras de revitalização da via. As filas e buracos são motivos de reclamação de pedestres, ciclistas, motociclistas e empresários. E olha, uma pesquisa apontou que 65% dos brasileiros dormem mal. É o seu caso? A gente foi para as ruas saber o que tem tirado o sono das pessoas e o que fazer para melhorar essa situação. É já já. E no SCC Esporte, todos os detalhes da rodada do Brasileirão no fim de semana. A competição está pegando fogo e a disputa pelo G4 está cada dia mais acirrada. Daqui a pouquinho. E temos também os detalhes da previsão do tempo, a semana marcada pela instabilidade aqui em Santa Catarina. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos começar indo para Joinville, a previsão do tempo logo no início do nosso meio-dia. Olha como é que está o norte do estado, Marister. Chuva. Fernando, como eu acabei de falar na escalada aqui do jornal ainda, uma semana marcada pela instabilidade. Isso vale para todas as regiões do estado. Não é diferente na região norte, região de Joinville. Olha ali, chuvinha desde cedo, né? Já desde a madrugada, com essa chuvinha mais chata, as temperaturas mais baixas também. Vamos ver a região oeste, como é que tá hoje? Vamos ver como é que tá o céu por lá? Em Chapecó, neste momento, não chove, né? A gente vê que o pessoal tá na rua ali sem guarda-chuva, mas a instabilidade também vai chegar na região oeste. Vamos para Blumenau, ver o Vale, como é que tá neste momento? Região do Vale também com mais nuvens no céu, uma segunda-feira nublada, né? Também com possibilidade de chuva a qualquer momento durante todo o dia de hoje. Vamos ver Navegantes, litoral norte, como é que tá? Também, gente, olha ali, muitas nuvens. Vai continuar assim ao longo da segunda-feira. E agora vamos ver como é que ficam as temperaturas, então, para hoje? As mínimas e as máximas. Eu já falei dessa instabilidade que vai chegar em todas as regiões. E aí vocês vão ver que justamente por essa cobertura de nuvens hoje, as temperaturas não sobem tanto. Ó, região oeste, a máxima é 21. Meio oeste, amanheceu com 2, não passa de 21 também. Na Serra, mínima de 4, a máxima é de 18 graus. Planalto Norte, ainda mais frio, ó, máxima de 15. Norte do estado, 18 é a máxima, no Vale, 17. Grande Florianópolis também, gente, 17 graus de máxima hoje, bem frio. Sul do estado amanheceu com 7, máxima de 17. E daqui a pouquinho eu trago para vocês também como é que fica a previsão do tempo para amanhã e também para essa semana, né, para você já ir se programando. Sol mesmo, para quem quer sol, um dia seco, garantido, sexta-feira, Fernando, só na sexta. Só na sexta, semana de chuva, bom para descansar. Vamos lá, as primeiras notícias de Santa Catarina aqui no SBT. Olha só as imagens deste incêndio, um apartamento que pegou fogo em um conjunto habitacional de Blumenau. O local foi tomado pelo fogo na noite deste domingo. No momento do incêndio, um adolescente estava no local sozinho. Esta é a informação preliminar. Vamos para lá conversar com o nosso Paulo César, que já está ao vivo, direto de Blumenau. O microfone do SBT pelas ruas do Vale, pelas ruas de Blumenau, mostrando tudo o que acontece. Este incêndio chamou a atenção. A primeira informação é que este adolescente estaria no local e você confirma pra gente agora. Ele estava de fato no local, no apartamento, alguém se feriu?
Diga pra gente, meu caro PC, porque o agravante, um menino autista. Traz pra gente os detalhes. Bom dia, PC. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O incêndio aconteceu no Parque das Nascentes, Residencial Parque das Nascentes, na região do Progresso, zona sul da cidade. O fogo começou por volta das 19 horas e o garoto de 16 anos, o adolescente, que é autista, estava sim sozinho no apartamento no momento em que o fogo começou. O fogo começou por volta das 19 horas, os bombeiros foram chamados até o local, 4 viaturas, e o trabalho rápido do Corpo de Bombeiros impediu que as chamas atingissem outros apartamentos. O fogo atingiu o 4º andar desse apartamento, as imagens mostram o momento do incêndio, o apartamento ficou completamente destruído. Populares avisaram os bombeiros que um garoto estava no local e que havia sido retirado. Ele é autista e a mãe dele disse à polícia que foi até a casa da mãe dela, da avó do garoto, para buscar alguns documentos. Ela disse que não costuma deixar o filho autista sozinho em casa, mas que ontem precisou sair e foi presa, foi detida por abandono de incapaz. Agora, o trabalho é para investigar as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros é o responsável pela investigação. Voltamos agora ao estúdio. Muito obrigado, PC, pela informação direto de Blumenau, aqui no SBT. Gente, um caminhão pegou fogo na tarde deste domingo na Serra Dona Francisca. Eu tenho as imagens. Foi na divisa entre Joinville e Campo Alegre. Uma verdadeira tragédia aconteceu porque 2 cavalos que estavam sendo transportados morreram carbonizados. O incêndio tomou o veículo. As pessoas que estavam no caminhão não se feriram, mas infelizmente os 2 cavalos acabaram morrendo carbonizados. Essas imagens são exclusivas do trabalho dos bombeiros. Veja só, olha só o tamanho da fumaça e o trabalho intenso dos bombeiros para controlar as chamas. As pessoas que estavam na cabine do caminhão conseguiram sair rapidamente. Enquanto isso foi sendo destruído todo o veículo, inclusive a carroceria onde estavam os animais. Imagens de Fábio Fernandes, trabalho nesta noite de domingo e você vai vendo comigo agora aqui no SBT. Eu vou para lá, o Luiz está com a gente ao vivo, direto da região norte, para contar os detalhes deste acidente. 11h38, Luiz, bom dia. Os cavalinhos infelizmente não resistiram, Luiz. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Bom início de semana a todos. Pois é, Fernando, algo muito triste, né? Eu e o cinegrafista Fábio Fernandes estávamos no local. O acidente ocorreu por volta das 16 horas e a partir deste momento a serra ficou completamente interditada. Este caminhão, tipo trailer, estava subindo sentido Campo Alegre quando, como você falou, um dos passageiros que estavam no veículo acabou sentindo uma fumaça, algo quente de dentro que vinha por debaixo, desceram e daí já avistaram que o caminhão estava em chamas. Esse caminhão tipo trailer é um caminhão elétrico. Eles tentaram tirar os cavalos de dentro desse caminhão, mas infelizmente não conseguiram porque o fogo já tinha tomado conta e o sistema elétrico já tinha dado pane. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville foi até o local, atendeu a ocorrência. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência. A fila se tornou quilométrica na Serra da Dona Francisca e o trânsito foi liberado por volta das 20 horas da noite, às 8 horas da noite. A Cabanha, que é de um ex-integrante de um reality show, Cabanha LPW, divulgou um comunicado agradecendo a todos pelas mensagens de apoio, porque foi algo muito triste, né? As 2 pessoas que estavam no local completamente em choque, algo bastante triste. O caminhão e principalmente os 2 animaizinhos que acabaram falecendo carbonizados. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Que triste notícia. Por sorte, ninguém se feriu gravemente, mas os cavalos acabaram morrendo e a gente também lamenta. Obrigado, viu, Luiz, pela sua participação aqui. O trânsito ficou congestionado lá na Dona Francisca por causa deste incêndio na noite deste domingo. A nossa equipe estava lá cobrindo tudo. Em Criciúma, uma ambulância do SAMU e mais 2 carros se envolveram em um acidente. Foi na região central da cidade. E olha só como é que ficaram os veículos, hein? Uma colisão envolvendo 3 veículos, entre eles esta ambulância do SAMU, que ficou com a parte da frente
bastante danificada. 20 para o meio-dia. Emanuela, vem para cá. Tinha alguém sendo transportado nesta ambulância e houve feridos nesta ocorrência? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, essa ambulância estava se deslocando para uma ocorrência, então só estava o pessoal mesmo da equipe do SAMU, né, que estava se deslocando. Como a gente viu aí nas imagens, então, 2 Ford Kas foram atingidos. O veículo, um veículo Onix, que cortou a frente dessa ambulância, acabou fugindo do local. Álvaro Catão, para quem conhece aqui a região, é uma das ruas mais movimentadas aqui de Criciúma. Então, a ambulância estava descendo em direção ao centro, né, que é uma descida nisso. Esse veículo cortou a frente da ambulância do SAMU. A informação é que o motorista do SAMU ele foi encaminhado para o hospital com dores no tórax, mas nada grave, né? As outras pessoas que estavam em outros veículos não tiveram ferimentos, mas foi um susto bem grande, viu, Fernando? Que aconteceu aí, os veículos ficaram bem danificados, mas felizmente não teve nenhuma pessoa ferida gravemente. Volto ao estúdio. Obrigado, Emanuela. Emanuela está com a gente lá em Criciúma. Ambulância do SAMU envolvida em uma ocorrência. E o fim de semana foi violento nas estradas também da região oeste do estado. 3 pessoas morreram em diferentes acidentes de trânsito. Felipe Bastos. O primeiro acidente foi registrado na SC 305 no município de Campo Herê. No local, 3 veículos envolvidos. Um caminhão, uma carreta e também um veículo de passeio. A carreta estava parcialmente fora da pista quando o automóvel colidiu de frente no caminhão. O condutor da carreta não se machucou. Já no caminhão estavam 2 pessoas. O motorista, que foi socorrido em estado grave e precisou ser encaminhado para o hospital de São Miguel do Oeste. Já o condutor do veículo de passeio, um homem de 52 anos, apresentava múltiplas fraturas. Ele não resistiu e morreu na hora. Já em Cunhataí, um homem morreu após ser arremessado de um caminhão que transportava leite. O acidente foi próximo à linha Barra Pequena, no interior do município. Dentro do veículo estavam 2 pessoas. O homem não resistiu e morreu na hora. Já a mulher foi encaminhada com ferimentos para o hospital de São Carlos. As causas do acidente serão investigadas. Em Maravilha, um motociclista de 24 anos morreu após colidir em um veículo na BR-282, nas proximidades de uma madeireira. A colisão foi no começo da manhã do último sábado. Já o motorista do veículo não sofreu ferimentos. Voltamos ao estúdio. 17 minutos faltando para o meio-dia. Muito obrigado, Santa Catarina. Você que está com a gente em todo o estado, ao vivo, para toda a Santa Catarina, nosso meio-dia aqui no SBT. Muito bem. Deixa eu mostrar para você o assunto do dia. A gente vai começar a semana repercutindo, cobrando mais uma vez o atendimento pediátrico. Você tem criança em casa? É o vovô que está me assistindo agora, a vovó, o netinho está aí? Está na creche? Pois é. Mais uma vez a preocupação com a falta de atendimento na saúde pública para as crianças. Grande Florianópolis, vem comigo, presta atenção na informação. O Hospital Universitário está interrompendo os atendimentos da emergência pediátrica na capital, ou seja, a criança está doente, 40 de febre, leva para onde? O HU está com a pediatria, a emergência pediátrica fechada. E o motivo? Acredite, falta de médicos pediátricos. Já eu vou chamar a Morgana Fernandes, que está na frente do HU, ela vai mostrar pra gente se tem fila, qual a preocupação dos pais e, principalmente, eu não encerro a edição de hoje sem mostrar pra você qual é a resposta. O que está sendo feito para resolver, mais uma vez, o atendimento de crianças prejudicado em Santa Catarina na saúde pública. Daqui a pouquinho, segura aí, preste atenção neste caso. 2 presos fugiram algemados de uma delegacia. Presta atenção nessa história. Traz o PC. Aí está a imagem. O PC está comigo. 11h44 da manhã. A delegacia Blumenau é a cidade. Os 2 são presos. Algema neles. Daqui a pouco, cadê? Rapaz, onde é que estão? Fugiram? Tá lá no banheiro? Não tá. Fugiram e fugiram pela porta da frente. Traz o PC para a tela que ele vem para cá contar todos os detalhes dessa história. Mas como assim, PC? Os bandidos fugiram pela porta da frente algemados? Confirmou essa história? Eles já foram recapturados, PC? Esta é a pergunta. Bom dia mais uma vez.
Muito bom dia, Fernando. É impressionante, é o que chama a atenção, né? A pergunta que ecoa aqui em Blumenau, né? Como é que eles conseguiram fugir algemados e pela porta da frente da delegacia? Os 2 homens estavam presos na nova CPP, a Central de Polícia, entregue recentemente. A nova unidade prisional foi entregue na semana passada pela Polícia Civil de Santa Catarina, fica aqui no bairro Itopava Norte, próximo à área central da cidade. E eles conseguiram fugir. O local ainda não tem, ele começou a funcionar sem celas de prisão. Começou a funcionar na semana passada. E os 2 homens conseguiram fugir na manhã deste domingo. A fuga ocorreu por volta das 10h30 da manhã. E as informações são que eles estavam algemados e sim, conseguiram fugir pela porta da frente. A PM foi acionada e um homem de 22 anos, preso por violência doméstica, foi preso, recapturado ainda ontem. Ele conseguiu chamar um serviço de transporte de passageiros por aplicativo e lá na região sul da cidade ele foi preso pela Polícia Militar, foi recapturado. Já o outro fugitivo, um homem de 35 anos, preso por tráfico de drogas, permanece foragido. A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso. Nós tentamos falar com o delegado responsável pela CPP nesta manhã, mas ele não nos atendeu. Facilitação, distração, o que teria acontecido, eles seriam transferidos ainda ontem para o presídio regional de Blumenau. Momentos antes, eles conseguiram escapar dos policiais, Fernando. Será que eles estavam algemados pelos pés, ou PC, ou pelas mãos, hein? A gente tem essa informação? Como é que o sujeito foge algemado da delegacia? Tem informação. Pode falar. Fernando, as informações que a gente tem que eles estavam algemados, sim, com correntes nos pés também. O cinegrafista Marcos Fernandes conseguiu, inclusive, fazer imagens daquele homem que foi recapturado e ele tinha uma algema na mão e tinha correntes também em um dos pés. A polícia suspeita que eles teriam conseguido se livrar das algemas, né, para poder fugir. Mas as imagens mostram que tinha uma corrente no pé e tinha também uma algema no pulso direito. Rapaz, é o Highlander esse aí, hein? Seria cômico se não fosse trágico. O sujeito fugiu. 2, não foi nenhum. Foram 2 fugiram. Um por tráfico e o outro por agressão doméstica. É uma MacGyver. Rapaz, o sujeito fugiu algemado pela porta da frente da delegacia e ainda pediu um Uber. Rapaz, vou te falar. Seria cômico se não fosse trágico. A Polícia Civil tem que se manifestar. Como é que deixaram o sujeito escapar? 2. Pelo que a gente viu ali, uma delegacia nova, parece bem estruturada. É ou não é? Um já foi recapturado. Agora falta o outro, justamente ligado a tráfico de drogas. 11h48. Rapaz, com corrente no pé e algema na mão, o sujeito saiu pela porta da frente e ainda pediu um Uber. Vou te contar, viu? Obrigado, PC, pela informação. Parabéns pelo Marquinhos, que estava lá domingo acompanhando essa história. Como eu falei, seria cômico se não fosse trágico esse episódio lá de Blumenau. Um homem morreu ao cair em um ponto histórico conhecido como Paredão do Zé Diabo. Foi em Orleans. Você já está vendo comigo o paredão. De acordo com os bombeiros, ele escorregou de uma altura de 15 metros. O Paredão do Zé Diabo, que você está vendo comigo nas imagens agora, é um local turístico, lá no sul do estado, Orleans. Zé Diabo, porque quem fez esta escultura tinha este apelido, ficou conhecido como Paredão do Zé Diabo. Zé Diabo era um artista que fez todas estas esculturas num paredão lá em Orleans. Só que aí, minha gente, o sujeito escorregou e caiu. Bora pra lá? Emanuela, ele se distraiu lá, Emanuela? Isso? Estava visitando o local? Oi, Fernando. Olha, foi realmente um momento de distração, né? Ele teria escorregado e, como você falou, 15 metros, a informação repassada pelo Corpo de Bombeiros, infelizmente, acabou não resistindo. Até a equipe médica foi acionada, foi até o local. Eles tentaram reanimar Gerson Alberton, de 57 anos, mas, infelizmente, ele foi a óbito. Então, ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Santa Otília, ali perto do município, mas, infelizmente, acabou não resistindo. E fica o alerta
alerta, né? Como você falava aí um pouquinho antes, ali é um local que o pessoal costuma visitar, tem as esculturas, então esse paredão de pedra acaba chamando bastante atenção, mas quem for lá deve ter atenção redobrada, porque infelizmente, um caso como esse, né, ele acabou escorregando e caindo de uma altura de 15 metros, infelizmente acabou falecendo. Aí fica o alerta para as pessoas que desejam visitar o local. É bonito, mas tem que ter uma atenção redobrada. Voltamos ao estúdio. Triste, né? Tragédia. O turista acabou caindo do paredão do Zé Diabo e morreu. O incêndio de grandes proporções destruiu um galpão com utensílios agrícolas, madeiras, equipamentos, maquinário. Foi lá em Chapecó, no interior do município. Vem pra cá, Felipe Bastos, que está comigo ao vivo. Um prejuízo milionário. As máquinas agrícolas queimaram, foram destruídas pelo fogo. Já se sabe como o incêndio começou, hein, Felipe? Olha, Fernando, muito bom dia para ti e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. As causas ainda estão sendo apuradas, mas o prejuízo já ultrapassa aí R$1,5 milhão. O galpão tinha aproximadamente 240 metros quadrados. Dentro desse local havia um caminhão, 2 forrageiras, Vem comigo aqui, vem comigo. Perdi o contato com o Felipe Bastos, que está lá na região oeste do estado, contando pra gente. Pode deixar a imagem no ar para a gente reforçar. Interior de Chapecó, um galpão ficou completamente destruído. Esse galpão guardava utensílios agrícolas, maquinário agrícola e um prejuízo milionário. Segundo informações preliminares, o prejuízo já ultrapassa R$1 milhão para este agricultor. O Felipe está confirmando para a gente a informação porque uma perícia será executada no local para entender o que aconteceu, até para investigar se não foi um incêndio criminoso. O Felipe Bastos está acompanhando essa informação direto do Oeste. Muito obrigado, Felipe, pela participação aqui no SBT. Registro feito. Vamos acompanhar o decorrer das investigações. Vamos falar agora da maternidade infantil. O Hospital Universitário interrompeu os atendimentos da emergência pediátrica em Florianópolis, Marister. E o motivo? Falta de médicos pediatras. A Morgana Fernandes está ao vivo e vai trazer mais detalhes sobre essa situação. Morgana, você está chegando por aqui, então eles já têm uma resposta, uma previsão de aumentar esses atendimentos, da contratação de mais médicos? O que eles falam sobre isso? Bom dia. Oi, Maria e Fernando, bom dia para quem está nos acompanhando. Olha, ainda não há uma data exata, mas, segundo a direção, as tratativas estão andando. A gente está aqui em frente ao Hospital Universitário na capital e, por enquanto, o movimento está bastante tranquilo nesse momento. E como vocês comentaram, o atendimento pediátrico emergencial está suspenso desde a noite do sábado e deve continuar assim pelo menos até amanhã da quinta-feira, dia 15, agora dessa semana. Isso porque não tem médico pediatra aqui no HU. O governo federal informou que desde o mês de abril desse ano, 13 médicos pediatras se desligaram aqui do hospital e não estão mais trabalhando por aqui. Eles se desligaram, segundo o hospital, foi tentada a contratação de outros profissionais pelo concurso que está em vigência, mas contratação sem sucesso. E aí, segundo o hospital, não houve outra alternativa senão suspender esses atendimentos emergenciais pediátricos, porque eles precisam de pelo menos 2 médicos por escala para dar conta dos 15 leitos, né, de internação infantil, além também do auxílio aos médicos residentes. O hospital disse que chegou a informar o governo federal, o governo do estado, também a reitoria aqui da universidade, mas agora esses atendimentos suspensos, uma situação que tem preocupado também a comunidade. O Carlos está aqui esperando, o filho está em atendimento, já é adulto, né, o seu filho, Carlos, mas também tem neto em casa. Preocupa essa situação? Bom dia. Bom dia, com certeza preocupa muito, né? Estamos falando de atendimento de emergência, então, ainda mais para nossas crianças, um hospital de referência aqui na região. Seria muito importante esse retorno imediato para que nossas crianças aí sejam atendidas prontamente.
Obrigada, Carlos. É a situação que tem preocupado a comunidade, né? Algumas mães estavam aqui antes da gente chegar, disseram que é mais perto, gostam do atendimento e agora essa suspensão preocupa. A gente entrou em contato também com a Secretaria de Estado da Saúde, que disse que está disposta a auxiliar o Hospital Universitário nessa situação, mesmo a gestão do hospital sendo do governo federal. Disse que vai tomar as medidas cabíveis para garantir esse atendimento, que essas conversas têm andado, né? Tem esse concurso também em vigência para a chamada de novos profissionais, que a gente torce que aconteça logo, né? Com esse prazo aí de quinta-feira, a gente espera que se encerre na quinta-feira mesmo. Mas ainda o governo do estado lembrou que a maternidade Carmela Dutra e também o hospital regional atuam nessa especialidade de obstetria e também o Hospital Joana de Guzmão e o Hospital de Florianópolis auxiliam também com essas demandas do atendimento pediátrico aqui na Grande Florianópolis. Por enquanto a situação é essa, né? Então agora no Hospital Universitário continua sem o atendimento pediátrico emergencial por aqui. Não adianta trazer essas crianças que o atendimento está suspenso, pelo menos até a quinta-feira. Maria e Fernando, volto com vocês. Tudo bem, obrigado, viu, Morgana, pela informação. Até quinta, sem atendimento emergencial pediátrico no Hospital HU. Aí, a solução é o Hospital Infantil Joana de Guzmão, por exemplo, como o próprio governo do estado informou. Olha, o mês de setembro é voltado para as ações de cuidados com a saúde mental e também prevenção ao suicídio, Fernando. Um assunto importante que ganha ainda mais destaque com a campanha Setembro Amarelo. Em Criciúma, diversas ações. Um assunto que é muito importante falar durante todo o ano, mas que é evidenciado no mês de setembro. A campanha Setembro Amarelo, saúde mental, prevenção ao suicídio em todo o Brasil. E aqui em Criciúma já tem uma programação especial durante esse mês. Vou conversar aqui com a Ana Losso, que é gerente de saúde mental aqui em Criciúma, para falar sobre a programação, né, Ana? Qual é o diferencial desse ano e como é que vocês estão se preparando? Então, boa tarde a todos e a todas. Realmente, esse ano nós temos um diferencial que é olhar para os profissionais da área da saúde. Então, nós abrimos o mês, né, Setembro Amarelo, no dia 1º de setembro, com uma série de atividades voltadas aos profissionais da área da saúde, porque a gente entende que eles estão saindo, né, de 2 anos de pandemia, onde exacerbaram os sofrimentos, né, do cotidiano, vivenciados por eles na ponta. Então, esse ano nós estamos olhando com um pouquinho mais de carinho para esses profissionais. E durante o longo do mês, ao longo do mês, nós teremos algumas atividades também para a população em geral, no dia 10 de setembro, com o plantio da Árvore da Vida, que a gente já costuma fazer todos os anos, né? Simulando o plantio de uma árvore, onde as pessoas podem estar colocando mensagens positivas para estarem estimulando as pessoas a pensarem um pouquinho na sua vida, no valor da sua vida. E no dia 15 de setembro, nós estaremos também com os agentes comunitários de saúde, fazendo uma palestra, aqui, uma roda de conversa, falando sobre desmitificando os mitos sobre o suicídio. Porque é importante falar sobre o assunto, né? Muitas das vezes acaba sendo um tabu. E, de maneira geral, a Secretaria de Saúde está fazendo essa ação principalmente com os profissionais de saúde e também cuidadores, mas a população em geral também pode procurar a Secretaria caso haja necessidade, né? Exato, é importante, né, que as pessoas compreendam, né, e saibam identificar as pessoas que estão em sofrimento, que estão pedindo ajuda. Muitas vezes esse pedido é velado, né? Ele não é dito, então as pessoas têm que entenderem os comportamentos, as mudanças comportamentais das pessoas para poderem encaminhar aos nossos serviços de saúde. Nós temos hoje a segunda rede maior de atenção psicossocial aqui do estado de Santa Catarina. Contamos com vários serviços prontos a acolher essas pessoas em sofrimento. Então tá certo, muito obrigada, Ana Losso, gerente de saúde mental aqui de Criciúma, falando sobre as ações neste mês de setembro. Obrigada, Manu, pelas informações. Ao longo de todo o mês, a gente vai estar trazendo as ações que vão acontecendo pelas cidades, né, ao redor do estado aí, com relação ao Setembro Amarelo. E olha, você tem dormido bem? Uma pesquisa apontou que 65% dos brasileiros dormem mal. É o seu caso? A gente foi para as ruas saber o que é que tem tirado o sono das pessoas e o que fazer para melhorar essa situação. Olha só. O que tem tirado o seu sono?
Muito estresse, um pouco de trabalho, ansiedade. Correria. Dívidas. Muitas dívidas. E quando você vai deitar, não consegue deixar esses problemas de lado? Tá difícil dormir, só com comprimido mesmo. Tem aquela coisa de você levantar de madrugada, liga a TV, sentar na sala e ficar lá, aí volta para dormir, mas 6 horas a gente tá de pé. Muita gente tem dormido mal. Um estudo da USP e da Unifesp apontou que 65,5% dos brasileiros não dorme bem. E isso está associado a uma série de fatores. O não dormir bem pode ser um problema físico que ela tem, um problema de saúde que ela tem, ou um problema mental que ela está tendo, né? Ou um problema na relação da vida que ela está tendo, o problema no dia a dia. O problema do sono, na verdade, é um problema do dia. Dependendo da rotina da pessoa durante o dia, ela, sem saber, ela pode estar prejudicando a indução e a manutenção do sono de noite. Um exemplo disso, um aspecto importante da rotina que impacta muito o sono, é o quando e como a pessoa se expõe à luz. A gente precisa se expor à luz natural bastante, especialmente de dia, próximo do horário de dormir e no final do dia, ali próximo do pôr do sol. E dormir mal não é só não conseguir dormir. Dormir mal pode ser dormir pouco ou dormir com má qualidade. Então a gente tem os roncadores, então quem tem ronco, quem tem apneia do sono, pode dormir a noite inteira, mas com um sono fragmentado. Segundo a pesquisa, o uso do celular também tem afetado cada vez mais a qualidade do nosso sono. Mas talvez até mais importante do que isso é o conteúdo do celular, né? O que tem ali na telinha, né? Algum aplicativo, algum jogo, às vezes é trabalho, são estímulos, é um conteúdo que vai ativar a pessoa. As consequências de uma noite mal dormida, a curto prazo, a gente conhece bem. A consequência de não dormir bem, eu vou ter um dia muito ruim. Eu vou ter um dia que eu não vou conseguir me concentrar direito, um dia que eu posso ter problemas na relação com as pessoas, no meu trabalho, ou na minha casa, ou com os meus amigos. Mas esses problemas não param por aí. Vários estudos mostram que não é só isso. Então não é só uma questão de, não, mas eu recupero no final de semana que a vida segue de uma forma legal. Os estudos mostram que essa dificuldade para dormir ao longo dos anos pode nos trazer maior risco de pressão alta, de diabetes e até de câncer, né? Então são doenças crônicas e doenças metabólicas que a gente tem aumento em longo prazo daquelas pessoas que dormem mal. Para melhorar a qualidade do sono, o ideal é definir um horário para dormir e acordar. Deixar o celular de lado e desligar a televisão pelo menos 2 horas antes de dormir. Evitar a alimentação gordurosa e pesada antes de deitar. Fazer atividade física pela manhã ou à tarde. Dormir em um ambiente agradável, no escuro e sem barulho. São dicas que parecem simples, mas neste mundo maluco e acelerado que a gente está vivendo, elas ficam em segundo plano em função da nossa tão buscada produtividade, né? Vocês viram a importância, né, de uma noite bem dormida. Boas dicas. Obrigada, Morgana, pelas informações. Quem passa pela SC 406 no sul da ilha sabe que a situação está muito complicada com as obras de revitalização da via. Dá só uma olhada. As filas e buracos são motivos de reclamação de pedestres, ciclistas, motociclistas e empresários. Pois é, gente, o negócio tá feio ali, é buraco, tá afetando o comércio, né? Fica muito mais perigoso para transitar por ali, com a questão das obras, para desviar. A Morgana foi até lá e mostra pra gente daqui a pouquinho, inclusive, a resposta da prefeitura sobre isso daí, sobre essa questão ali, esse trânsito que tá causando também no sul da ilha. E olha, começa nesta segunda-feira, em Blumenau, o mutirão de dívidas municipais. A ação é uma iniciativa do Poder Judiciário em parceria com a Prefeitura para ajudar os contribuintes com as pendências fiscais. O PC está ao vivo aqui com os detalhes e ele vai falar para a gente. Quem está devendo vai poder negociar os juros e as multas? É isso? E como fazer isso, PC? Conta para a gente. Muito bem, Maria Esther. Todos os contribuintes com dívidas ajuizadas podem participar do mutirão. Até aqui, está movimentado hoje aqui no Fórum Universitário, ao lado da Prefeitura de Blumenau. Até aqui, 1.200 audiências aproximadamente já foram agendadas. Multas e juros serão perdoados e os descontos podem chegar até 70%. O juiz Emanuel Schenkel do Amaral e Silva está conosco e dá mais detalhes. Qual é o papel do Poder Judiciário e qual a mensagem da Justiça aos contribuintes com pendências? Bom dia.
Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de convidar todos os contribuintes que têm dívida aqui com o município para vir ao nosso fórum universitário, que é na frente da prefeitura, para regular seus débitos. Nós queremos acertar a condição de todos que estão devendo na prefeitura com descontos muito bons. Então, quem tiver possibilidade, que venha acertar o seu crédito aqui junto ao fórum universitário. E o atendimento aqui em que horário, doutor? E pode vir sem agendamento? O atendimento aqui começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. E você que não agendou também pode vir, que nós vamos lhe receber bem. Obrigado ao juiz Emanuel Schenkel do Amaral e Silva. O atendimento começou hoje, o mutirão vai até o dia 23 de setembro. Voltamos agora ao estúdio. Muito bom, PC. Obrigada pelas informações direto de Blumenau, mutirão de negociação de dívidas. O SCC Meio-Dia vai para o intervalo, voltamos em instantes. Não sai daí. De volta, minha gente, aqui pelo SBT, agora 12:10. Muito obrigado, toda Santa Catarina com a gente, começando mais uma semana de informação. 1h25, tem A Tarde é Nossa, depois da propaganda eleitoral, aqui na programação do SCC. 10 dias de vida, a criança de Xanxerê. A mãe amamenta. A criança engasga com o próprio leite. Começa aí momentos de desespero para esta família do oeste do estado. Até que então a polícia militar ajuda esta família. Deixa eu conversar com o Felipe Bastos, que tem o detalhe desta história. A criança conseguiu ser salva pelos policiais. Mais um caso de criança engasgada com o próprio leite aqui em Santa Catarina. Como terminou essa história, hein, Felipe? Olha, Fernando, final feliz aí para essa criança de apenas 10 dias. Já está em casa, recuperada, ao lado da família. Os policiais que atenderam essa ocorrência, eles mandaram um vídeo para a gente e vão explicar como que aconteceu essa situação toda na linha Salete, no interior lá de Xanxerê, nesse fim de semana. Vamos ver. Eu desloquei da viatura, peguei a criança dos braços da mãe e a minha colega, a soldada Sara, assumiu a direção da viatura, deslocando para o hospital. Lembrando que ao pegar dos braços da mãe, já comecei a fazer a manobra para liberar as vias aéreas da criança. E durante o percurso até no hospital, ela liberou espuma e leite materno que estava afogado. Então, no momento que nós chegamos no hospital, ela já estava bem. Já tinha daí as enfermeiras ali, a equipe do hospital, só fez o procedimento ali para aspiração nos pulmãozinhos da criança. A pequena Diana, então, de apenas 10 dias, Fernando, já está em casa ao lado dos pais. Voltamos ao estúdio. Vida longa, Diana. Obrigado, Felipe, por essa história. Mais um caso, hein? Barriguinha para baixo, tapotagem nas costas é a recomendação dos bombeiros, dos homens de segurança em casos como este. É desesperador uma família ver a criança engasgar. Barriguinha para baixo, tapotagem nas costas, até que o leitinho ou o objeto que esteja trancando saia. Vamos lá, destaques do nosso SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. O que tinha no celular da rainha? A rainha tinha celular? Ana Paula, que papo é esse? Desde quando que rainha tem celular, hein, ô Ana? Ela já deixou uma carta, a Rainha Elizabeth já deixou uma carta que só pode ser aberta lá em 2080 e poucos. Vai deixar todo mundo curioso até lá. O que tem nessa carta? Agora descobriram o celular da rainha, inclusive começou o funeral lá na Inglaterra. Diz aí, o que tinha no celular da rainha, com quem que ela trocava o WhatsApp, hein, Ana Paula? Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, a todos que nos acompanham em casa também. Fernanda, ela tinha sim celular, a Rainha Elizabeth II, que faleceu na última quinta, né? O corpo está sendo levado em cortejo para a Inglaterra agora. Ela tinha um hábito, no mínimo, curioso, Fernando. No celular dela tinham apenas 2 contatos salvos. A Majestade usava um modelo Samsung para falar com a princesa Anne, a filha dela, e o segundo não era o rei Charles III, mas o gerente de cavalos de corrida da família real, John Warner.
Ela adorava, Fernando, apostar em cavalos. Só tinham esses 2 números, Fernando, no celular da rainha, que não era um iPhone, como todo mundo achava, era um Samsung. Ela não usava o celular nem para falar com outros membros da família real, nem com altos membros do governo, como a nova ministra Liz Truss, como a gente imaginava. Então, sim, ela tinha celular e a curiosidade é, só 2 números faziam parte da lista de contatos da rainha. Privilegiadíssimos, né, Fernando? Caramba, isso é curioso demais. Sabe que desde a morte da rainha, muitas notícias, né? Muitas curiosidades. A gente fica impressionado. O SCC10 está com uma série lá mostrando diversas curiosidades da rainha da Inglaterra. Muito curioso. Ela apostava nos cavalinhos, desde cedo, né? Desde cedo ela sempre gostou muito de cavalo. Ela chegou a correr com os cavalos e agora ela só fazia apostas. Ela mandava um zap lá, né? Bota milão nesse daí que eu acho que vai ganhar. Ê, dona Elizabeth! Como será que era o anúncio, né, Fernando? Quando ela ganhava no cavalo? Pois como é que falava? Pois quando ela ganhava, quem é que ganhava? Ah, essa é uma boa pergunta, hein? Quem é que ganhava quando ela ganhava? Não sabemos, quem sabe ela tinha um pseudônimo. Auxílio Caminhoneiros, diga lá. Fernando, termina hoje, segunda-feira, o prazo para solicitação do auxílio caminhoneiro. Para ter o direito ao benefício, os profissionais devem ter cadastro ativo na NTT. Quem atender aos critérios receberá as parcelas retroativas no dia 24 de setembro. Então, vai receber 3 parcelas. Todos os detalhes sobre quem tem direito ao auxílio caminhoneiro e o link para requisição estão lá no nosso portal scc10.com.br. A matéria está aparecendo aí na tela, Fernando. Direto ao voto. Não consigo votar. E agora? E agora, né, Fernanda? A gente estava na reunião de pauta outro dia e o Thiago perguntou, eu não vou conseguir votar, como é que eu faço para justificar? Então eu pensei, vou contar para todo mundo. No dia da eleição, é possível sim justificar o voto pelo celular, usando o aplicativo e-Título ou em qualquer sessão eleitoral. Então basta ir em qualquer local de votação para justificar o voto. Lembrando que o eleitor deve estar fora do seu município de votação. Não adianta estar na cidade e querer ir justificar que não vale. Mas e se não for possível também justificar no dia da eleição? É possível também, Fernando, não há problema. Mas é preciso enviar uma justificativa pelo aplicativo e-Título ou via Sistema Justifica, sem necessidade de comparecer a um cartório eleitoral em até 60 dias após cada turno. O eleitor deve declarar o motivo do não comparecimento e juntar os documentos que comprovem essa impossibilidade do voto e da não justificativa no dia da eleição. Então, dá para regularizar, dá para fazer a justificativa até 60 dias após, mas tem que justificar porque que não foi possível nem votar e nem justificar no dia da eleição. Fernando. Boa, obrigado, viu, Ana? Marister. Agora a gente vai para Criciúma acompanhar as obras da Rua Coberta, que prometem movimentar o comércio e o turismo no município. A Emanuela Justino, ela está no local, ao vivo, vai trazer mais informações para a gente e ela vai contar como é que está o andamento das obras. A gente já está vendo aqui nas imagens, ó, por lá já tem muita coisa sendo derrubada, muitas obras no local. Manu, o que já tem de atualização daquela última vez que você trouxe para a gente aí da Rua Coberta? Oi Maria, bom dia. Olha, a gente já está aqui na rua. Naquele dia que a gente veio aqui, faz mais ou menos pouco mais de um mês, o trânsito ainda ia ser interditado e agora a gente já está aqui bem no meio da travessa Henrique Lodete, que fica entre as ruas Henrique Lage e São José, 2 ruas bem movimentadas aqui da região central. Então, como a gente está vendo, as obras já estão bem encaminhadas, né? O início das obras, como a gente vê. Então, o pessoal está trabalhando. Agora, eles estão no horário de almoço, né? Mas aqui na rua, as obras já estão acontecendo. Como a gente vê ali à frente, Maria, e todo mundo que está assistindo a gente, várias lojas aqui nesse local
acabaram fechando as portas, né? Acabou diminuindo bastante aqui a movimentação, algumas empresas decretaram falência. Por conta disso, então, o município de Criciúma decidiu criar essa rua coberta justamente para fomentar o comércio aqui, para trazer mais clientes, para trazer gente para cá, porque vai ser um ponto turístico também, a gente olhando como está nessa situação, mas vai ficar bem bonito depois de pronto, né? Como a gente vê aí nessas fotos. Então, muitas lojas vão vir aqui, também locais de gastronomia, lojas, então vai ser uma opção bem legal para o pessoal que já é daqui da região e também para quem vai vir de fora, porque vai acabar sendo um atrativo, né? Então a gente vai seguir acompanhando essa obra. Então a gente vê que está tudo interditado, o pessoal está trabalhando e a gente vai seguir acompanhando porque a previsão para a entrega da rua coberta aqui de Criciúma é janeiro do ano que vem. Voltamos ao estúdio. Boa, então já começou a movimentação por lá, né, na rua coberta, e a Manu estava mostrando as fotos. Vocês viram que lindo que vai ficar? A rua coberta vai ficar lindíssima ali, né, atraindo muitos turistas, para os moradores, vai movimentar o comércio da cidade também. Manu, obrigada pelas informações. Vamos continuar acompanhando aí o passo a passo das obras da rua coberta em Criciúma. Quero lembrar vocês aí de casa que já tem a Tarde é Nossa por aqui, logo depois do horário eleitoral. Dona Maricotinha está aqui para fazer o convite. E aí, meus estimadinhos? Estão assistindo o SCC Meio-Dia? Daqui a pouco tem a propaganda eleitoral e logo depois a Tarde é Nossa. A gente espera vocês para muita informação, brincadeira, prêmios. Tô te esperando, hein? Beijinho, até lá! Já a nossa estimadinha está chegando por aqui e hoje o tema do dia é distração. Até que ponto ser distraído é normal? Você é distraído, Fernando? Muito. É? Muito. Vamos falar sobre isso, tem que assistir a Tarde é Nossa hoje, hein? TDAH pesado, né? É. Remedinho. Quem passa pela SC 406 no sul da ilha sabe que a situação está para lá de complicada e o motivo são as obras de revitalização que estão acontecendo por lá, Maristela. Pois é, os transtornos, eles são motivos de reclamação dos pedestres, dos ciclistas, dos motoristas, dos empresários, comerciantes ali da região. E aí quando chove, como hoje, que está chovendo bastante desde cedo, aí complica de vez, Fernando. Vamos para lá, nós botamos o pé na estrada, a gente vai mostrar para você agora quais os prazos de conclusão das obras e a liberação do trânsito. Bora ver. Filas e buracos. Difícil para passar de carro, de moto, bicicleta e a pé. Ah, tá horrível. Tá demais, cara. É acidente aí direto aí, ó. Ah, tá horrível. Já quebrei uma moto no caminhão, hein? A revitalização da SC 406 tem impactado no dia a dia da comunidade no sul da ilha. Deixar a criança na creche até fazer as compras é uma missão bem difícil mesmo. Essas obras acontecem entre o elevado do Rio Tavares e o Porto da Lagoa. Elas começaram no início do mês de junho e o término está previsto para julho de 2023. Ainda nos primeiros meses, os impactos da obra também já refletem no comércio. Na floricultura da Marisa, o movimento caiu quase 100% nos finais de semana. Os 80% de sábado, que era o nosso ponto forte, nada. O pessoal vê, não tem como estacionar, vai embora na hora de sair. Muitas vezes quase dá batida, então nós somos assim, a Deus dará. As obras são feitas pela prefeitura num trecho municipalizado de quase 5 quilômetros. Por conta das reclamações, os trabalhos param durante o meio-dia, horário de mais movimento de veículos. Meio complicado, tudo molhado. Tá uma buraqueira lá, uma terra absurda, não dá para passar, tá quebrando todo o carro. A revitalização da SC 406 inclui a repavimentação do asfalto, calçadas e ciclovia. Incomoda bastante na ida e na volta. Mas se é para melhoria também, o que vão fazer, né? Não tem que esperar. É verdade. Exatamente, vamos ter que esperar. E chegou uma nota agora da Prefeitura de Florianópolis informando que vem trabalhando em duas frentes ali na SC 406. Desde a última sexta-feira, dia 9, as equipes então estão se revezando na realização das obras de drenagem e também na recuperação da via pública devido aos buracos causados pelas chuvas dos últimos dias. O início da pavimentação da pista depende agora da melhoria do tempo, Fernando. Previsão julho de 2023. Até lá, paciência, porque é uma obra que visa melhorar as condições de trânsito na 406. Previsão do tempo. Começando
Começamos a semana com tempo instável em Santa Catarina. Condição de chuva que por alguns momentos aí vem com mais intensidade, acompanhada de trovoadas, até alguns temporais isolados. E aí, por conta dessa cobertura de nuvens, as temperaturas hoje não sobem muito. Na região oeste, mínima de 5, máxima de 21 graus. Meio oeste também a máxima é de 21, na Serra 18, agora o frio mesmo tá aqui para a faixa leste. No Planalto Norte, olha, a máxima é de 15, norte do estado 18 é a máxima e fica assim também na região do Vale, na Grande Florianópolis e no sul do estado. Chuva que deve durar o dia inteiro e as temperaturas que não sobem muito nesta segunda-feira. E aí amanhã, terça-feira, ainda vai ser de instabilidade aqui em Santa Catarina. A formação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão vai provocar de novo pancadas de chuva com trovoadas e temporais isolados, mas presta atenção, principalmente ao amanhecer e no final do dia, isso em todas as regiões do estado. Durante o dia, então durante a terça-feira, a gente tem até algum solzinho que pode aparecer em alguns momentos. Nas primeiras horas da terça-feira ainda faz muito frio, mas depois as temperaturas vão ficando mais amenas. Amanhã as máximas podem chegar aos 24 graus. Urupema amanhã na região serrana a máxima é 18, em Caçador no meio oeste 22, Campo Alegre, Planalto Norte 21 é a máxima, Xanxerê também, né, com relação à região oeste não vai mudar muito de hoje para amanhã, Rio do Sul 22 é a máxima, Laguna, sul do estado, 18 amanhã é a máxima. Biguaçu, 22, esquenta um pouquinho. E Garuva, norte do estado, é onde as temperaturas sobem um pouco mais nessa terça-feira, 24 de máxima. E aí, no restante dessa semana, gente, o que predomina é a instabilidade. Dias mais nublados, pancadas de chuva e algumas aberturas de sol. Tempo seco mesmo, só lá na sexta-feira, aquele solzão para garantir, para fechar a semana com chave de ouro. Agora, vamos falar de esporte. Segunda-feira é daquele jeito o esporte, né? Cheio de informação pro pessoal, né, Domi? Bom dia. Bom dia, Maria. Exatamente. Já vamos começar falando de Brasileirão Série A. A competição tá pegando fogo e a disputa pelo G4 tá cada dia mais acirrada. Vamos conferir como é que foram os jogos do final de semana. O líder Palmeiras enfrentou o último colocado Juventude. O Verdão abriu o placar com o Rony. A equipe do Rio Grande do Sul até chegou a empatar com Guilherme Parede, mas Zé Rafael de cabeça marcou o gol da vitória. Palmeiras 2, Juventude 1. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Cuiabá por 1-0. O gol foi marcado no segundo tempo por Alemão de cabeça. Já o Flamengo perdeu a vice-liderança depois de empatar por 1-1 com o Goiás. Os 2 gols saíram no segundo tempo. Diego marcou para os donos da casa, enquanto Matheus França igualou o placar. O gol do Flamengo teve polêmica e precisou ser revisado pelo VAR, que validou o lance. Já a outra equipe carioca, o Fluminense, venceu o Fortaleza por 2-1. Cano marcou os 2 gols do Flu. Galhardo chegou a descontar para o Leão, mas o Fluminense saiu com a vitória. E teve clássico paulista, São Paulo e Corinthians ficaram no 1-1. O Timão abriu o placar aos 13 minutos com o Yuri Alberto, enquanto o tricolor paulista igualou de pênalti. Éder bateu no meio e fez o gol do empate. E o Avaí, representante catarinense da Série A, está acomodado na zona de rebaixamento. Nesse final de semana, o Leão da Ilha ficou no empate com o Atlético Paranaense. Bora ver os gols. No primeiro tempo, Potker abriu o placar para o Avaí. Após um cruzamento na área, ele pulou de cabeça e colocou a bola no fundo das redes. Mas essa vantagem não durou muito, já que no segundo tempo, Terans fez um verdadeiro golaço de fora da área e deixou tudo igual para as duas equipes. E agora pela manhã, o Avaí Futebol Clube informou que Eduardo Barroca não é mais o técnico da equipe. O time catarinense vinha em uma sequência muito negativa. Nos últimos 10 jogos foram 5 derrotas, 4 empates e somente uma vitória. Então agora vamos ver como está a classificação das equipes depois dessa 26ª rodada. Então a gente começa falando, é claro, do líder Palmeiras, que está na liderança. O Verdão está com 52 pontos e está com 8 pontos de vantagem do segundo colocado, que é o Internacional, que está com 46. Na sequência vem o Flamengo com 45, o Fluminense vem logo abaixo também com 45 e ali pertinho do G4 tem o Corinthians e o Atlético Paranaense.
44 pontos e 43. Agora, na parte de baixo da tabela, a gente tem o Cuiabá com 26 pontos, o Avaí com 25 pontos, o Atlético Goianiense com 22 e o Juventude com 18 pontos. E pela Série B tivemos catarinenses em campo. A Chapecoense perdeu por 2-1 do Londrina. Com esse resultado, a equipe está na 14ª colocação com 32 pontos. Já o Brusque também foi derrotado, perdeu por 1-0 para a equipe do Náutico. O time do Vale está na 16ª colocação com 31 pontos, liberando a zona de rebaixamento. E nesse domingo teve o primeiro jogo da final do Catarinense Série B. A partida ficou empatada em 0-0. Agora a gente fala de Série C. O Paysandu levou a melhor contra o Figueirense. O Paysandu foi a campo com vontade de revanche e mostrou isso logo no primeiro tempo. Dominou a posse de bola e conseguiu chegar ao gol com perigo, mas o goleiro Wilson estava em dia inspirado e fez grandes defesas. O Figueirense até teve uma boa chance no final do primeiro tempo, com o Tito, mas a bola não foi para as redes. Na segunda etapa, Danley fez o gol da partida. Após sofrer o gol, o Figueirense ainda tentou o empate, mas não deu. 1 para o Paysandu, 0 para o Figueirense. Já saindo do estádio, o elenco do Figueirense teve o ônibus apedrejado por torcedores do Paysandu. Apesar do susto, felizmente não houve feridos. Atitude lamentável da torcida do Paysandu, né? Mesmo com a derrota, o Figueirense segue na vice-liderança e está na zona de classificação para a Série B. E nesse domingo chegou ao fim o Campeonato de Surf Floripa Pro. Na categoria feminina, Silvana Lima venceu Júlia Duarte e ficou com o título. Já no masculino, quem levantou o troféu foi Lucas Silveira, que disputou a última bateria com Ian Gouveia. E agora a gente vai para o norte do estado. Lá em Joinville estão abertas as inscrições para os Jogos de Integração da Terceira Idade. Quem está com a gente aqui já é o Luiz e vai contar tudo para a gente. Bom dia, Luiz! Bom dia, Dominique. É isso mesmo. Para você que deseja participar dos jogos, basta se inscrever pelo site da Prefeitura aqui de Joinville e, após isso, é necessário confirmar na Secretaria de Esportes, que fica na Arena Joinville. E nós separamos as modalidades para vocês. Confira: canastra, dominó, general, truco, bocha, beach tênis, voleibol master, voleibol adaptado, dança de salão e dança coreografada em equipe. Para você que deseja participar, então, basta fazer a sua inscrição. Eu volto contigo, Dominique. Obrigada, Luiz, pelas informações. Agora sai dessa chuva, menino! E antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho uma dica para você. Já pensou em trazer um desafio a mais para sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o Mr. Jack, isso é possível. O MrJack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas, seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas, todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar e você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente R$1. São milhares de jogos todos os dias e infinitas chances de ganhar. E mais, só no Mr. Jack, palpite certeiro vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse MrJack.bet e desafie-se. Meio-dia e 36, de volta para todo o estado com as notícias de Santa Catarina, com a história de uma advogada que foi presa preventivamente aqui em Santa Catarina. Ela é acusada de tráfico interestadual de drogas, posse irregular de munições e associação criminosa. Felipe Bastos, comigo ao vivo para contar os detalhes desta história. A advogada que foi presa por tráfico. Conta pra gente os detalhes, Felipe. Olha, Fernando, essa mulher de 46 anos, ela foi encaminhada para o presídio aqui de Chapecó e a partir de agora vai aguardar a sentença da ação penal.
A Operação Imperadores identificou 2 pessoas, um homem de 48 anos e uma mulher de 46, a advogada, suspeitos pela maior parte de cocaína distribuída no interior de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A investigação começou em julho do ano passado, quando uma terceira pessoa foi presa em flagrante ao transportar 76 quilos de cocaína. De acordo com a Polícia Civil, a carga poderia render cerca de 3,5 milhões de reais de Foz do Iguaçu, no Paraná, para aqui a cidade de Chapecó. O nome da Operação Imperadores é uma referência à posição conquistada pelos investigados no tráfico de cocaína aqui na região oeste do estado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos, pela informação. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma ferramenta muito interessante que serve para o cidadão saber os valores detalhados que são usados por cada candidato agora nas eleições. Quanto que o seu candidato está gastando para fazer a campanha? Quer conhecer a ferramenta? É só assistir a reportagem. O primeiro turno das eleições 2022 vai ocorrer no dia 2 de outubro. Ao todo, são 46 dias de campanha eleitoral e apresentação de propostas. Mas antes de apertar a tecla confirma, você, eleitor, saberia dizer quanto cada candidato e cada partido político podem gastar nas eleições? Não faço a mínima ideia. Não sei dizer. Não sei mesmo. Nada. Chutando assim por cima a campanha eleitoral, referente a valores, valor público, não sei. Só tenho ideia que foi milhões todos os partidos políticos receberam para gastar. Mas não tenho ideia de quanto cada partido vai gastar, não tenho ideia. O dinheiro vem, acho que é arrecadação do povo, né? Sei lá. Mas não faço ideia sim, mas não deve ser pouco, né? Calma, Cibele. Já ouviu falar no site DivulgaCan de Contas do Tribunal Superior Eleitoral? É uma ferramenta de transparência online e de fácil acesso que apresenta informações detalhadas sobre todos os candidatos e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos. Qualquer eleitor, qualquer cidadão pode, a qualquer tempo, acompanhar o financiamento real de uma campanha eleitoral. Pode saber o quanto um candidato está arrecadando, quanto está gastando, quem são os principais doadores, quem são os principais fornecedores. Vamos aos números. De acordo com o site, o limite de gastos no primeiro turno para deputado estadual é de R$ 1.270.000. Deputado federal, R$ 3.177.000. Senador, R$ 4.447.000. Governador, R$ 11.562.000. E presidente, R$ 88.944.000. Valores que precisam de prestações de contas. É obrigatório que todos os partidos políticos e candidatos informem à Justiça Eleitoral no período de 9 a 13 de setembro a sua prestação de contas parcial, ou seja, tudo que arrecadaram e gastaram até o dia 8 de setembro. O prazo da lei é que a Justiça Eleitoral divulgue essas informações no dia 15 de setembro, mas ela divulga imediatamente. Tão logo recebidas as contas, elas já são imediatamente públicas. Nós recebemos até agora 116 prestações de contas parciais, esperamos em torno de 980 até amanhã. Somados, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário, partidos políticos possuem à disposição cerca de 6 bilhões de reais na eleição de 2022. Montante que a secretária de Controle Interno e Auditoria do TRE de Santa Catarina pede que a população faça a sua parte e fiscalize. Com certeza essa ferramenta serve como um parâmetro, um balizador do que a campanha está fazendo de fato nas ruas. Então, se qualquer eleitor ou cidadão perceber uma movimentação diferente, por exemplo, pode notar que no DivulgaCan de Contas um determinado candidato não informou nada de recursos arrecadados ou de gastos e ele está vendo a campanha eleitoral nas ruas, então ele pode, se tiver elementos para isso, fazer denúncia diretamente na página do Ministério Público Eleitoral, na sala de atendimento ao cidadão, que o Ministério Público Eleitoral irá verificar. 18:01, está na hora da coluna de política que mais repercute em Santa Catarina. Fernando Machado. Está aqui o comandante. Como vamos? Prisco, boa tarde.
Vamos ver a agenda dos candidatos no fim de semana? Exatamente. E aí, Esperidião a mim, Kennedy Nunes, na companhia de Clésio Salvaro, também Giovanni Adissá, candidato à reeleição. Foi em Criciúma, naturalmente, onde Esperidião a mim passou o final de semana com uma incursão também pela Serra, São Joaquim, Festa da Maçã, 22ª edição. Agora, Fernando Esperidião a mim com uma estratégia seguinte. Vendo que, efetivamente, a transferência pelo número é pesada, o que ele está fazendo? Não faça como em 2018. Não vote em número. Como foi 17, não deu certo, segundo ele. Vote no candidato. Vote no nome. Ou seja, uma tentativa de quebrar essa transferência. Ele está usando muito a imagem do Bolsonaro na campanha. Exatamente, mas o número é inapelável. No próximo telão a gente vê justamente Jorginho Melo, que tem sido alvo de Esperidião a mim, eles inclusive semana passada se atritaram, aí foi em Joinville, acompanhado do Sargento Lima, candidato à reeleição à Assembleia, Jorge Seife, a vice, Zé Trovão, que assim como o empresário e ex-presidente da FETRANSESC, Ari Rabaioli, ambos candidatos à Câmara Federal. E Jorginho dando estocada em Jean, dizendo, eu não escondo a minha vice, tenho orgulho dela, foi delegada em Joinville, numa insinuação para Heron Jordani, que é companheiro de Jean e foi 1 ano e meio secretário da Casa Civil de quem? Moisés. De Carlos Moisés, próximo telão. Moisés que tem sido alvo não só de Jorginho, de Esperidião a mim, mas também de Jean, como vamos ver na sequência. Nessa foto, ou nessas fotos, aqui ele com o prefeito de Joaçaba, que é do PSDB, partido coligado com Esperidião a mim. Sim. E ali é de Timbó, progressista, correligionário de Amin, ambos fechados com Moisés. E no próximo telão, Jean Loureiro, que conseguiu tirar, aí acompanhado do ex-prefeito de Campos Novos, Silvio Zancanaro, candidato à Assembleia, com boas perspectivas, à direita, Ricardo Alba, estadual, candidato a federal. Jean conseguiu tirar do ar um vídeo de Moisés, que perdeu a paciência quando Jean foi para a televisão dizer onde estão os 33 milhões de reais. Aí a equipe de Moisés subiu nas tamancas, como se diz na gíria, e aí fez um vídeo lembrando 3 situações. Pesquise no Google, Polícia Federal, Escândalo. Prisão quando da Operação Chabu. Pesquise o escândalo. Cancún, quando ele fechou Florianópolis, lockdown, e foi com a família para aquele país, aquela praia. E, por último, o escândalo, que aí envolvendo questões comportamentais. Ou seja, estamos a exatamente 20 dias das eleições. E a temperatura está efetivamente esquentando, mas aqui entre nós, um pouquinho fora do nível. O que a população precisa? Propostas, projetos, programas de governo, e não essas estocadas, essas rasteiras, sempre abaixo da cintura, meu caro Fernando. Vamos ver o Décio? Décio que nos últimos dias ficou gravando, Fernando, aí em Itajaí. Ele que é natural de Itajaí, embora tenha construído a carreira política dele em Blumenau, mas nasceu em Itajaí. E depois de 8 anos como prefeito da capital do Vale do Itajaí, que é Blumenau, ele teve a oportunidade, na primeira gestão de Ivonei Morastone, à época ainda no PT Trabalhadores, ser o superintendente do Porto de Itajaí, o segundo maior porto do país, só perto para Santos. E lá ele fez uma grande reforma, uma grande reformulação, e aí ele passou para contemplar um pouco a sua terra e o pessoal do Porto. Mas ele ficou o final de semana com muitas gravações, inclusive uma que vai ser veiculada essa semana na propaganda eleitoral gratuita,
conclamando a presença do público aonde? Na alfândega, no domingo, quando Lula da Silva utilizará o mesmo espaço físico que marcou o seu último comício na campanha vitoriosa de 2002. O último comício da campanha foi em Florianópolis, na alfândega. E foi Santa Catarina que, em 2002, no primeiro turno, proporcionou a Lula a maior vitória proporcional do Brasil. E veja como as coisas são curiosas. Agora o Estado é de direito. 2002 foi Lula, 2018 e 22 será Bolsonaro, 14 foi Aécio, Tucano. Foi. 2006 foi Geraldo Alckmin, que ganhou do mesmo Lula que 4 anos antes tinha obtido uma vitória expressiva. Ou seja, o humor do eleitor oscila muito. Com frequência. Vamos lá? Vamos para o cenário nacional. Ciro acabou não vindo, sabe? Não veio? Ciro acabou não vindo. Foi para o Rio Grande, a expectativa é que venha a Santa Catarina essa semana. Ele que viria ontem, né? Pois muito bem, vamos para o tema nacional. Aí a dobradinha, que hoje às 17 horas, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso assumem a presidência e vice do Supremo Tribunal Federal. O mandato de Rosa Weber será de pouco mais de 1 ano, e não, como é tradição, 2 anos. Por quê? Porque na primeira semana de outubro ela é alcançada pela expulsória. Quando o magistrado bate nos 75 anos, tem que deixar a atividade e buscar a aposentadoria de forma compulsória. Portanto, lá em 23, já terá uma nova eleição para Barroso ficar 2 anos. O que muda Rosa Weber em relação a Fux? Ela é mais discreta. Não pretende, nessa reta final, deixar o Supremo muito exposto, considerando os últimos lances da campanha eleitoral. Sempre que precisar se manifestar em defesa da instituição, será em plenário, evitando polêmicas. Vamos observar o desenrolar aí dos acontecimentos. O que ela tem de discreta, o outro tem de vaidoso. Vamos chamar um NC? Vídeo, por favor. A vida tá difícil pro senhor, cheio de segurança, né? Difícil, né? Muito difícil no Shopping Leblon, esquerda caviar. Tá difícil pro senhor a vida, né? É isso aí. Muito duro. 7 de setembro foi difícil pro senhor? 7 de setembro? Foi muito difícil a data? Muito difícil, né? Tava vazia a rua, né? Pela liberdade do povo brasileiro, sem vergonha. Fernando, é assim que os ministros do Supremo Tribunal Federal são tratados no Brasil. Em países da Europa, nos Estados Unidos, não tem segurança. Em países da Europa, o cidadão vai de bicicleta trabalhar. Tem essa história de secretária, celular, auxílio moradia, orçamento bilionário. Vamos trazer um dia aqui o panorama, no comparativo, um cotejamento com outros países, os gastos do judiciário do Brasil em relação a esses países desenvolvidos e democráticos. Você veja só, aí é uma meia dúzia de seguranças. E o cidadão não consegue mais andar na rua. Por quê? Tem alguma coisa errada. Para a população estar reagindo, não é um caso isolado, não. As pesquisas mostram. A imagem do Supremo Tribunal Federal está mais debilitada do que a do Congresso Nacional. Então tem algo errado. Claro. Metem o pitaco em tudo. Querem governar o país. Se intrometem nas atribuições constitucionais do Legislativo, do Executivo. Isso gera repulsa, revolta. Agora, na questão do piso, da enfermeira, o Congresso aprovou no Senado e na Câmara, o presidente sancionou. Eles estão derrubando. Então, realmente, quem deveria prioritariamente resguardar a Constituição é quem
a violenta. Tem uma notícia agora. Fernando. Blog do Noblar. Vitória de Bolsonaro no primeiro turno não pode ser descartada. Isso é de agora de manhã, 8 horas da matina, com atualização 8h28. Noblar é um jornalista crítico a Bolsonaro, mas posicionado à esquerda. E para Noblar, que eu conheço muito bem, está escrevendo isso, é que as coisas não estão boas. E a maior prova são as pesquisas que estão saindo. Essa semana, a previsão de 138 pesquisas diferentes. Veja o número de institutos. Aqui em Santa Catarina, tem instituto com nomes extravagantes, para não dizer outra coisa. Qualquer um faz uma pesquisa no fundo do quintal, mas as pesquisas, em sua maioria, nos últimos dias, estão mostrando, no máximo, Lula 6 pontos à frente. 6. O que já dá para depreender, considerando que esses institutos mostravam 20, 25 de vantagem, que Bolsonaro já passando de Lula da Silva. Eu, particularmente, tenho dúvidas de vitória no primeiro turno. Mas, quem lê Noblar, os seus argumentos, as vitórias de Fernando Henrique no primeiro turno contra Lula, 94, 98 e tal, pode se sensibilizar com a sua formulação e sua sustentação. Eu, particularmente, ainda acredito em 2 turnos. Vamos lá? Datafolha. A Datafolha, que aqui em Santa Catarina já quebrou a cara em várias eleições, em várias, estaduais, municipais, para o governo, para o Senado, para prefeito. Nossa, mãe do céu. Datafolha aqui só passa vergonha. Wilson Witzel, cassado, não é mais governador do Rio de Janeiro, mas ganhou no primeiro turno. Em 18. Sim. Embalado por Bolsonaro também. Depois se colocou contra ele. Se rebelou contra. Se rebelou, exatamente. Sabe o que a Datafolha deu na antevéspera da eleição no Rio de Janeiro? Witzel em 5º lugar, atrás de Branco e Nulo. Para você ter uma ideia. Próximo telão. A coisa deve estar desesperadora, Fernando. Porque, finalmente, depois de muitos anos, Lula conseguiu ontem sentar com Marina Silva, que cedeu os apelos. Você gostaria de ler Ele as está dizendo postagens? que encontrou ela depois de muitos anos, para relembrar a história, e conversaram durante 2 horas. Quer um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente. Aí ela respondeu, foi uma boa e necessária conversa, onde pude apresentar propostas para um Brasil mais justo e sustentável. Ela é candidata à Câmara Federal, ela que é do Acre, Pela Rede. Por São Paulo, pela Rede, exatamente. Ela foi demitida, assim como Cristóvão Buarque, da Educação, ela foi demitida do Meio Ambiente, no primeiro mandato de Lula, pelo telefone. Por isso que sempre guardou distância, mas, como a situação parece desesperadora para Lulinha, paz e amor, conseguiram reuni-los. Próximo telão. Tem que dar a mão à palmatória, Fernando. Sabe por quê? Porque o Tribunal Regional Eleitoral estabelece dia 12 como limite para desistência de candidatura ou mudança de nome, que não seja por falecimento, 20 dias antes das eleições. E eu que sempre prognostiquei que Lulinha ia bater retirada. Então, se não for até a meia-noite, efetivamente o meu prognóstico se revelou errado, equivocado. Tem até hoje, então, para desistir. Até a meia-noite. Vamos lá? Agora eu gostaria de encerrar hoje, já que estamos falando de Lula, de PT, que você desse uma olhadinha em Maquiavel, lá um povo que do século XIX, natural de Florença, na Itália. Diga lá, abre aspas então. Um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade, merece a escravidão. Um país cujas leis são lenientes e beneficiam bandidos não tem vocação para a liberdade. Seu povo é escravo por natureza, um povo cujas instituições
públicas e privadas, estão em boa parte corrompidas, não têm futuro, só passado. Até amanhã, Fernando Machado. Muito obrigado, seu Prisco. Agora eu fecho por aqui? É isso? Então, agradecendo a sua companhia nesta segunda-feira. Amanhã, 11h30, a gente está de volta com as notícias de Santa Catarina. Vem aí, a tarde é nossa, depois da propaganda eleitoral, 1h25. Cuide-se!